Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos continuar com aquela aula sobre procedimentos processuais penais ou ritos processuais penais. É muito interessante que vocês acompanhem essa aula, esse nosso encontro, com aquela nossa nota de aula que eu já disponibilizei no Unifor Online, certo? Pessoal, é o seguinte, hoje nós iremos falar especificamente sobre o procedimento ordinário, que é o procedimento mais abrangente existente no direito processual penal, certo? Ele só perde para o procedimento do júri porque o procedimento do júri ele é bifásico. Num primeiro momento ele se desenvolve perante o juiz e no segundo momento é que ele se desenvolve perante o tribunal do júri. Lembrando que o procedimento do júri é para os crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados, e os a eles conexos, certo? Bom, com relação ao procedimento ordinário, eu vou colocar aqui no vídeo o passo a passo dele, né? Lembrando que o procedimento ordinário ele começa com o oferecimento da peça acusatória, que é a denúncia ou queixa. Em seguida vai para o recebimento ou rejeição dessa peça acusatória, que é a denúncia ou queixa. Em seguida vai para a citação do acusado, depois a resposta escrita do acusado, depois disso volta para o juiz para que ele possa absolver sumariamente, se for o caso, rejeitar a peça acusatória ou ratificar o recebimento da peça acusatória, que é a denúncia ou queixa. Não absolvendo sumariamente e não rejeitando a peça acusatória, segue-se com audiência de instrução e julgamento, com a colheita das provas orais, diligências complementares, alegações finais e, por último, a sentença. Pessoal, nós iremos ver de maneira um pouco mais detalhada cada um desses momentos previstos para o rito processual ordinário, ok? Bom, como eu disse, o primeiro momento é o do oferecimento da peça acusatória. Lembrando, pessoal, que a peça acusatória no processo penal é a denúncia ou a queixa. A denúncia é a peça processual produzida pelo Ministério Público nas ações penais públicas, condicionadas ou incondicionadas. E a queixa é a peça processual, é a acusação que inaugura a ação penal privada. De maneira um tanto quanto superficial, a gente poderia dizer que a denúncia ou a queixa são as petições iniciais que inauguram a ação penal, certo? Lembrando que a denúncia ou queixa deve conter elementos, deve conter características, requisitos. E os requisitos da denúncia ou queixa estão no artigo 41 do Código de Processo Penal. E o artigo 41 tem a seguinte redação: a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. Basicamente, uma denúncia ou queixa, que são as peças acusatórias do direito processual penal, do processo penal, deve conter esses elementos, sob pena de inépcia, recebimento ou rejeição da peça acusatória. Oferecida a denúncia ou a queixa, ela vai para o juiz. E o juiz ele vai dar um despacho recebendo a denúncia ou queixa ou rejeitando a denúncia ou queixa. Percebam bem que até esse momento não há a participação da defesa. É oferecida a denúncia pela acusação, pelo Ministério Público ou pelo querelante e vai diretamente para o juiz, que vai receber ou rejeitar a peça acusatória, analisando sem a participação da defesa se aquela acusação é viável. O Código de Processo Penal utiliza o artigo 395 para orientar o juiz se ele deve receber ou rejeitar a peça acusatória. Na verdade, o artigo 395, ele diz quais são as situações em que a denúncia deve ser rejeitada. Ou seja, se não for hipótese de rejeição, o juiz deve receber a peça acusatória, deve, portanto, instaurar a ação penal. E o artigo 395 tem a seguinte redação: a denúncia ou queixa será rejeitada quando 1.
for manifestamente inepta. 2. Faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal. 3. Faltar justa causa para o exercício da ação penal. Pessoal, com relação ao inciso 1, for manifestamente inepta, o juiz ele analisa se os requisitos do 41 estão presentes. Se os requisitos do 41 estão presentes, a denúncia ou queixa não é inepta, ela deve ser recebida. Agora, se alguns dos requisitos do 41 não estão presentes e eles são essenciais, a denúncia ou queixa deverá ser rejeitada pelo magistrado e o processo deve finalizar exatamente nesse momento. Lembrando que cabe recurso da rejeição da denúncia. O segundo aspecto autorizador da rejeição da denúncia é faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal. Basicamente, nesse momento, pessoal, o juiz analisa se as condições da ação penal estão presentes, que é a possibilidade jurídica do pedido, o interesse de agir ou a legitimidade de agir. Na verdade, existe uma outra condição da ação penal que é a justa causa, mas o legislador colocou como requisito autônomo para o recebimento da denúncia, colocou no inciso 3. Lembrando que justa causa é a existência de elementos mínimos que indiquem a possibilidade da prática do crime e da autoria. Vejam, portanto, que para o recebimento da denúncia é necessário tão somente a presença de elementos indiciários. Não há necessidade de prova absoluta de que o réu praticou o delito. Bastam, nesse momento, os indícios. Bastam, nesse momento, apenas indícios. A prova plena, a prova extreme de dúvida, a prova indicadora ou autorizadora de uma condenação, ela precisa ser produzida no curso da instrução. Portanto, esses são os elementos, os 3 elementos, as 3 situações, as 3 hipóteses que permitem a rejeição da denúncia. Não existindo nenhum delas, o juiz aceita, recebe a denúncia. Receber a denúncia e dizer: o processo está instaurado. Citação do acusado. Pessoal, o réu só vai ser citado, e é o primeiro momento em que ele é cientificado oficialmente da ação penal, após o recebimento da denúncia. Evidentemente que se a denúncia for rejeitada, não passa para o momento seguinte, que é a citação. Portanto, só vai haver citação em caso de recebimento da denúncia. Lembrando, pessoal, que citação é a comunicação do juízo ao acusado de que contra ele foi instaurada uma ação penal, chamando-o para se defender. Aliás, a doutrina diz que a citação tem dupla finalidade, que é dar conhecimento da acusação e chamar o réu para se defender. Lembrando que a citação deverá respeitar as condições, os normativos existentes no Código de Processo Penal a partir do artigo 351. Em regra, a citação deve ser pessoal, quer dizer, o oficial de justiça deve ir ao endereço do réu, entregar um mandado com a cópia da denúncia ou da queixa. Poderá ser feita excepcionalmente de maneira ficta, através de edital, quando o réu não foi encontrado. Enfim, as hipóteses de citação encontram-se num capítulo, num título específico do Código de Processo Penal, a partir basicamente do artigo 351. Lembrando que o réu preso ele tem que ser citado pessoalmente. Não há possibilidade de o réu preso ser citado de outra forma que não seja pessoalmente. Veja só, pessoal, que quem é citado é o réu, não é o seu advogado, porque nesse momento, se vocês prestarem atenção, ainda não há participação do advogado de defesa. O advogado de defesa só vai aparecer no processo após a citação do acusado. Não é isso? Portanto, a citação é dirigida ao réu, que contrata o advogado, e se ele não tiver, naturalmente, o juiz nomeará um defensor público para promover a defesa do réu que não tem advogado. E o réu, pessoal, ele é citado para apresentar a sua resposta escrita. O próximo momento, portanto, é a resposta escrita do acusado. Antigamente, pessoal, até 2008, o réu era citado para ser logo interrogado.
Portanto, o primeiro ato, digamos assim, da instrução do processo era o interrogatório. O réu era citado para ser interrogado e só depois ele apresentava a sua defesa prévia. Agora não mais. Agora ele é citado para apresentar a resposta escrita. Resposta escrita essa que tem que ser apresentada num prazo de 10 dias, contado da citação. Lembre-se que aqui não se conta esse prazo de 10 dias como se conta no Código de Processo Civil, que o prazo só é contado a partir da juntada do mandado e por aí vai. Aqui não. A partir da citação, a partir da data em que o réu põe o seu ciente no mandado, já começa a contar os 10 dias de prazo. Lembrando que, se ele não constituir defensor, o juiz irá nomear o defensor dativo para promover a defesa, ou seja, apresentar a resposta escrita para aquele réu que foi citado e, como eu disse, não apresentou não constituiu defensor. A resposta escrita do acusado, pessoal, está no artigo 396-A do Código de Processo Penal. Vejamos lá o que é que diz. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessário. Portanto, pessoal, a resposta escrita, que é o primeiro momento em que o réu oficialmente apresenta sua defesa no processo através de advogado, ele poderá nela arguir preliminares, alegar tudo o que interesse à sua defesa, juntar documentos, oferecer justificações, especificar provas e arrolar até 8 testemunhas. No procedimento ordinário, são previstas 8 testemunhas que podem ser arroladas pela defesa. Aliás, pode ser arrolado pela acusação na denúncia e pela defesa na resposta escrita. Mas lembrando que é 8 testemunhas para cada acusação. Se o réu está sendo alvo de mais de uma acusação, ele poderá arrolar 8 testemunhas para cada acusação que lhe está sendo imposta. Continuando, se o réu não apresentar defesa, o juízo nomeará um defensor público para que faça essa apresentação. É bom registrar também que, se houver suspeição, incompetência, litispendência, ilegitimidade da parte ou coisa julgada, esse é o momento para arguir essas circunstâncias. Ou seja, é no prazo da resposta escrita à acusação do acusado que a defesa deverá arguir, como eu disse, a suspeição do juiz, o seu impedimento, a sua incompetência, eventual litispendência, a ilegitimidade da parte. Enfim, é o momento de apresentar as exceções. Lembre-se que a resposta escrita vai numa peça, enquanto que as exceções vão em peças distintas. Mas esse é o momento para arguí-las. Absolvição sumária, rejeição da peça acusatória ou ratificação do recebimento da peça acusatória. É o outro momento, pessoal. Apresentada a resposta escrita à acusação, o processo volta, os autos, aliás, são retornados ao juiz, que vai analisar aquela resposta escrita. E o juiz, portanto, ele terá 3 opções, como eu coloquei no tópico, ou seja, absolvição sumária, rejeição da denúncia ou da queixa, ou ratificação da denúncia ou da queixa. Veja bem, pessoal, que é novamente possível o juiz analisar a rejeição da denúncia ou queixa. Veja bem, muitas vezes acontece de o juiz ele receber a denúncia sem fazer uma análise mais acurada dos elementos exigidos para o seu recebimento. Mesmo porque ele analisa essa denúncia ou queixa a partir exclusivamente da ótica acusatória, certo? E muitas vezes ele pode ser levado a equívoco e receber. Portanto, é possível que o juiz ele reanalise o despacho de recebimento da denúncia, se eventualmente a defesa arguir algum aspecto, e, se for o caso, convencido de que é o caso de rejeição, ele poderá, nesse momento, rejeitar também a denúncia. Lembre-se, pessoal, que
rejeitar a denúncia só pode ser feito tanto naquele primeiro momento quanto nesse, se aqueles elementos do artigo 395 estiverem presentes, certo? Ou seja, inépcia da denúncia, falta de condição para ação penal e ausência de justa causa. Vejam, repito, muitas vezes o juiz não analisou de maneira adequada esses elementos quando ele analisou o fato justamente e exclusivamente sob a ótica da acusação, certo? A absolvição sumária, que é uma outra hipótese, outra possibilidade, ela também pode ser decretada nesse momento. Vejam, a absolvição sumária é tipo assim, o juiz está entendendo que o réu é inocente desde esse primeiro momento. Agora, assim como acontece com o artigo 395, a absolvição sumária tem hipóteses específicas. E o artigo 397 é que traça as possibilidades, as hipóteses de absolvição sumária. Está lá no artigo 397. Após o cumprimento do disposto do artigo 396-A, que é a apresentação da resposta escrita, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar 1. A existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato. 2. A existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo a inimputabilidade. 3. Que o fato narrado evidentemente não constitui crime ou extinta a punibilidade do agente. Vejam, pessoal, que uma absolvição sumária só terá sentido se houver uma dessas hipóteses, uma dessas circunstâncias. Está entendendo? Não é possível o juiz absolver o acusado levando em consideração outra circunstância que não seja essa. Portanto, não tem sentido você apresentar uma tese, por mais forte, por mais vencedora que possa ser, que não repercuta numa dessas 4 hipóteses. Não tem sentido. O juiz não poderá absolver por outra circunstância que não seja uma dessas 4 aqui previamente estabelecidas no artigo 397 do Código de Processo Penal. Veja só, pessoal, existência manifesta de causa excludente da ilicitude, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito, causas excludentes da culpabilidade, né? Você teria a menoridade, erro de proibição, coação moral irresistível, ou seja, só haveria condição de absolvição sumária com base nessas teses. Não havendo essa tese, não é possível apresentar, não é possível o juiz absolver sumariamente, certo? Portanto, o juiz ele analisa. Bom, será que analisando direitinho é o caso de rejeitar a denúncia? Ele vai lá e rejeita. Não, não é. Depois ele analisa. Será que é o caso de absolvição sumária? Deixa eu ver aqui e tudo mais. Vejam, pessoal, para a absolvição sumária, os elementos precisam estar devidamente claros. É preciso estar cristalino a tese de absolvição sumária. Então, as teses precisam estar claras e devidamente comprovadas. Qualquer dúvida nesse momento indica que o juiz deverá manter o processo e levar a discussão da causa para a instrução processual. Portanto, se não é o caso de absolvição sumária, se não é o caso de rejeição da denúncia, o juiz ratifica o recebimento da peça acusatória, ratifica o recebimento da denúncia ou queixa, dando continuidade ao processo. É o que, na maioria das vezes, acontece. Ratificando-se o recebimento da peça acusatória, da denúncia ou da queixa, passa-se para o momento seguinte, que é a audiência de instrução e julgamento. Como o próprio nome diz, instrui-se o processo, ou seja, faz-se a colheita da prova e depois julga-se. O Código de Processo Penal, lá no artigo 399, previu que essa audiência deva ser realizada numa única assentada, ou seja, a audiência tem que ser una. Aliás, pessoal, o Código de Processo Penal, no artigo 400, diz que essa audiência de instrução e julgamento tem que ser realizada num prazo máximo de 60 dias, o que muitas vezes não acontece, e na audiência acontecerá o quê? A tomada de declarações do ofendido, se existir, a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação, a inquirição das testemunhas arroladas pela defesa,
colheita dos depoimentos dos peritos, se for necessário, acariações e reconhecimentos, se necessário também, e interrogatório do acusado ou dos acusados. Portanto, a regra é que deve ser respeitada essa ordem para que não cause nulidade ao processo. É claro que, em caso de testemunha arrolada em outra cidade que não seja a do juízo onde corre o processo, nesse caso aí tem que ser expedida uma carta precatória, eventualmente, e a ordem poderá ser modificada. De outra forma, não há justificativa para tanto. A acusação e defesa poderão desistir das testemunhas que arrolou, lembrando que a testemunha de acusação é da acusação e ela que pode desistir. Né? As testemunhas de defesa são da defesa e a defesa pode desistir sem a necessidade de autorização da parte adversa. Para que os peritos sejam ouvidos, é necessário que as partes expressamente requeiram, sob pena de não ser ouvido nenhum perito. Ainda na audiência de instrução e julgamento, no procedimento ordinário, né, é possível a chamada diligências complementares. Vejam bem que essas diligências complementares, elas só são permitidas nos procedimentos ordinários. Nos demais, salvo engano, só há a possibilidade de diligência complementar no rito das ações penais originárias, naqueles casos em que a pessoa tem foro por prerrogativa de função. Não há no procedimento sumaríssimo, não há no procedimento sumário. E o que seriam diligências complementares? Seriam aquelas diligências necessárias em virtude do que foi produzido na audiência de instrução. Por exemplo, determinada testemunha, ao mencionar o fato criminoso, fez referência a uma pessoa que teria sido testemunha presencial dos fatos, mas que não foi arrolada nem por acusação ou por defesa. Nesse caso, a acusação e defesa, que não sabiam dessa pessoa, poderão requerer a ouvida dessa pessoa, ou seja, diligências complementares. Vejam só que você não pode requerer na fase das diligências complementares uma diligência que você já podia ter pedido no primeiro momento. Certo? Essas diligências complementares, elas nascem da necessidade do que foi produzido na instrução. De repente, uma testemunha entrou em conflito com outra, pede acariação entre elas. Agora, se já havia uma testemunha no inquérito policial em que a acusação e defesa simplesmente acharam desimportante naquele primeiro momento e depois resolveram pedir a sua ouvida, aí não pode. Está entendendo? A diligência complementar tem que resultar da necessidade do que foi produzido na instrução. Enfim, depois de ouvido o acusado em interrogatório, o juiz pergunta às partes, acusação e defesa, se eles têm alguma diligência complementar a requerer. Se as partes requererem e o juiz aceitar, o juiz suspende a audiência, manda realizar a diligência e marca que as alegações finais deverão ser apresentadas de forma escrita num prazo de 5 dias. Lembre-se que pode acontecer das partes não requererem diligências, não é isso? E podem requerer e o juiz entender que não são necessárias. Nesse caso, o juiz pode continuar com a instrução do processo através dos debates orais. Na verdade, pessoal, o Código de Processo Penal utiliza como regra, depois da instrução processual, os debates orais como forma das partes discutirem sobre o que foi produzido, certo? Então, a regra é para ser debates orais. A regra é para as alegações finais serem apresentados através de debates orais, primeiro a acusação, depois a defesa. Excepcionalmente, se forem requeridas diligências complementares, o juiz suspende e colhe as alegações finais através de memoriais escritos. Os debates orais podem ser substituídos por memoriais escritos também, se o juiz compreender, entender que se trata de causa complexa, com muitos acusados, por exemplo. Aliás, o Código de Processo Penal fala que o número excessivo de acusados é uma causa também para substituir
os debates orais por memoriais escritos. Ou seja, trata-se de uma causa muito complexa, com muitos acusados e tudo mais. Nesse caso, você dá um prazo específico de 20 minutos, prorrogável por mais 10, para acusação e depois defesa, talvez prejudique o contraditório pela defesa. Nesse caso, o juiz também pode transformar as alegações finais de debates orais para memoriais escritos. Lembrando que o prazo para os memoriais escritos é de 5 dias para cada uma das partes. Primeiro a acusação, depois a defesa. Quanto à sentença, o juiz deverá apresentá-la como regra ao final dos debates orais entre acusação e defesa. Ou seja, ele também deverá produzir a sentença de maneira oral. Claro que, se os debates orais foram transformados em memoriais escritos, por razões óbvias, o juiz não poderá apresentar uma sentença oral. Nesse caso, ele recebe os memoriais escritos e apresenta a sua sentença de forma escrita num outro momento. Ainda que as alegações tenham sido apresentadas através de debates orais, o juiz pode, não se sentindo à vontade para sentenciar, dizer que vai sentenciar de forma escrita e terá um prazo de 10 dias para tanto. Por último, pessoal, lembrar que vigora desde 2008 no processo penal o princípio da identidade física do juiz, está lá no artigo 399, parágrafo 2º, que diz basicamente que o magistrado que instruiu o processo, ou seja, que acompanhou a instrução, deverá ser o magistrado a proferir a sentença. O procedimento ordinário é o procedimento mais detalhado, mais completo, mais complexo. O procedimento ordinário, o rito ordinário, difere do sumário, por exemplo, por algumas circunstâncias. Primeiro, no rito sumário são 5 testemunhas, aqui 8. No procedimento sumário, não há a previsão de você transformar os debates orais em memoriais escritos. E no procedimento sumário, não há a possibilidade de diligências complementares. Se vocês compararem o procedimento ordinário com os demais procedimentos, verão que ele efetivamente é o mais complexo. Mas os demais não ficam muito atrás, não. Acabam que eles respeitam e seguem muito do que está previsto no rito ordinário, ok? Não deixem de comentar, de dar um joinha, de deixar um like, de essas coisas de YouTube, beleza? Falou, pessoal, até a próxima.